Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com o nosso estudo bíblico e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Marcos, do capítulo 6 até o capítulo 8. E nós vamos continuar vendo a prática de Jesus através do ensino do livro de Marcos. Nós vimos nos textos anteriores que Jesus convoca os discípulos e os discípulos acompanham Jesus em todas as suas práticas. Sendo assim, Jesus está sendo aquele que, ao mesmo tempo, está ensinando os discípulos, está se revelando para eles. E os discípulos vão aprendendo com Jesus. Mas o ministério de Jesus e com os discípulos se tornou cada vez mais crescente. Estava crescendo, pessoas acompanhavam Jesus e os discípulos. Cada dia mais Jesus ia se tornando conhecido, não só na região onde ele estava, mas também fora da região da Galileia. E aí Jesus resolve enviar os discípulos. E aqui no capítulo 6, versículo 7, começa com essa prática de Jesus. Jesus resolve enviar os discípulos e ele envia os discípulos de dois em dois. Jesus convoca os discípulos, envia e os discípulos têm essa missão agora de ir para as cidades, outras cidades vizinhas, vilas e lugarejos para falar, pregar e curar. E também libertar as pessoas de toda a opressão que elas estavam sentindo ou que elas viviam sobre elas. E os discípulos saem, mas Jesus dá algumas orientações. E ele diz assim, olha, não leve nada na bagagem, leve apenas uma bengala para se apoiar no caminho, não deve levar comida, não leve sacola nem dinheiro e deve calçar sandálias e levar apenas uma túnica. Então nós estamos percebendo que a vida dos discípulos de Jesus era uma vida muito simples. Eles viviam apenas com o necessário. E Jesus tem também ensinado isso para nós, através do Evangelho de Marcos e de outros ensinamentos da Bíblia. Jesus aqui, ele está vivendo isso e mostrando isso para a gente. Se você está assistindo aquela série que eu enviei o link lá no grupo, você vai ver que a história de Jesus que está lá tem muito a ver quando a gente lê aqui na Bíblia. E assim, você assistindo aquela série e lendo a história de Jesus nos evangelhos, você vai aprender muito sobre Jesus. E também aprender sobre a sua vida, como ele era, o que ele ensinava, sobre seus ensinos. E aqui Jesus está enviando os discípulos. E os discípulos, eles então, no verso 12 e 13, diz assim, então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles libertavam as pessoas, curavam os doentes e colocavam azeite sobre sua cabeça. O azeite como um símbolo de descanso e do corpo. E os discípulos fizeram um trabalho incrível. Mas nesse período aconteceu que Herodes resolveu, a pedido da filha de Herodina, matar João Batista. E João Batista foi morto. E depois desse episódio, Jesus se reuniu com os discípulos, com certeza, de uma certa maneira, é afetado por tudo isso, e convidou os discípulos para saírem para um lugar deserto, um lugar que não tivesse ninguém, não existisse cidade, para que eles pudessem descansar. Porém, a vida de Jesus e dos discípulos era uma vida de intenso trabalho. E nós podemos ver aqui no capítulo 6,
30, 31, que diz assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Então os apóstolos chegaram, os discípulos chegaram maravilhados com tudo que eles tinham feito e compartilharam com Jesus suas vitórias, as experiências que eles viveram, que é muito interessante isso. Quando a gente sai para uma missão de algo que nós combinamos, todos combinaram juntos e saíram para fazer aquilo que foi planejado e voltaram trazendo as boas notícias de tudo que aconteceu. E Jesus também, continuando, diz, né, que eles vieram super alegres, contando para Jesus tudo que tinha feito, ensinado, e havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhe disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto. Eles estavam realmente exaustos e ele resolveu descansar. Esse aspecto aqui é muito interessante, porque nós encontramos muitas pessoas, às vezes, exaustas, que nunca tiraram as férias, que trabalham, discípulos que trabalham exaustivamente e não descansam. E nessa vontade que nós sabemos, né, que muitas vezes é uma vontade genuína, mas nessa vontade de querer fazer, ela muitos discípulos e discípulas e discípulas terminam cansando e adoecendo. O descanso é necessário e Jesus nos ensina. Ele estava tão cansado que chamou sua equipe para um momento de repouso, de descanso e ainda mais em um lugar deserto. E aí Jesus saiu e durante a sua caminhada, a sua viagem com os discípulos no barco, algumas pessoas começaram a seguir Jesus. E eles foram seguindo Jesus pela orla, né, do mar. E Jesus, quando chegou no local que ele queria para descansar, que surpresa! Tinha uma multidão esperando por eles. Imagina, eles devem ter pensado: eita, nós queríamos descansar, mas aí vem mais trabalho. E aí, mudança de plano. Jesus e os discípulos imediatamente mudaram os planos e deixaram o descanso para outra hora. Então, Jesus pede que aquelas pessoas se sentem, começam a organizar, aquelas pessoas que você já conhece muito bem. Esse texto de Marcos 6, 30, que é Jesus alimenta uma multidão, que é a primeira multiplicação dos pães. Jesus alimenta aquelas pessoas. E ele, mas o que aconteceu? No diálogo com os discípulos, ele diz assim: mestre, como é que nós vamos alimentar todas essas pessoas? Vamos dispensá-las e pedir para elas ir comprar algum alimento por aí, mas eles estavam no deserto. Como era que aquelas pessoas iam se alimentar? E os discípulos realmente estavam pensativos, realmente com um certo compromisso com aquelas pessoas, querendo fazer alguma coisa, mas não sabia como, porque a lógica do discípulo era comprar, mas a lógica de Jesus era bem diferente do discípulo. Então, Jesus, respondendo ao discípulo, disse: dei vocês mesmos comida a eles. Imagina, você diante de uma multidão e ter que dar comida a eles quando você não tinha nada. E aí, o que foi que aconteceu? Jesus perguntou o que eles tinham ali como lanche e eles responderam: 5 pães e 2 peixes. E aí começou todo o milagre. O milagre começou através não da compra, mas da partilha. Eles partilharam. Eles começaram a se movimentar, começaram a ver o que um tinha, o que o outro tinha, e cada um foram tentando
com o que tinha, colaborar um com os outros para resolver a questão. E o milagre aconteceu a partir da partilha. O milagre aconteceu a partir da doação de 5 pães e 2 peixinhos. No contexto que nós estamos vivendo hoje, se fala muito em doação, em partilhar, em colaborar um com o outro. E nós estamos vendo aí mais uma vez o ensinamento de Jesus através de sua prática. Jesus, além de ter enviado os discípulos 2 a 2, que eram o quê? Trabalho de equipe, um trabalho onde as pessoas iam trabalhar em conjunto, os discípulos iam trabalhar em conjunto. Não era um trabalho de promoção pessoal, mas um trabalho em equipe. E também agora, além de trabalhar em equipe, e Jesus nos ensina como, aqui nós vemos como deu tão certo com os discípulos, ele agora nos ensina a repartir o que nós temos. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu através da partilha. E continuando, nós vemos que Jesus abençoou toda aquela multidão. E depois ensinou para eles. E para elas. Porém, quando terminou, Jesus disse para os discípulos irem continuar a viagem, que depois ele se encontrava com eles. Sei que você deve estar lembrado, né, de quando você leu esse texto. E os discípulos ficaram imaginando, mas como? Ele veio comigo, como é que ele vai voltar sozinho, tanto por esse local tão longo? Mas Jesus queria orar, ficar sozinho. E Jesus não era solidão. Jesus estava querendo ficar só, que ele estava precisando descansar. E conversar com o Pai. E depois que Jesus descansou e conversou com o Pai, ele de madrugada voltou para se encontrar com os discípulos. E olha que vocês sabem, né? Como os discípulos ficaram assustados quando viram Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus se aproxima dos discípulos e quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. E os discípulos mais uma vez ficaram assim, extasiado, maravilhado com tudo que Jesus fazia e quem era Jesus. Tudo que Jesus fazia e como ele era e como ele fazia. E ele ficava assim, quem é esse Jesus? Eles ficavam assim, impressionados como é que um homem, aquele homem que estava andando com ele, através de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta multidões. Uma pessoa que, a primeira vez, que Jesus estava dormindo no barco, lembra? Nos capítulos anteriores de Marcos, e eles pensavam que ia morrer e acordam Jesus, e o mar se acalma. E agora, mais uma vez, Jesus acalma o mar, e eles ficam assim, são muitos milagres e muitos ensinamentos para tão pouco tempo, mas eles continuam confiando em Jesus e continuam com Jesus. Nós vemos também, nós temos aqui, né, Jesus, né, no final do capítulo 6, Jesus andando sobre as águas, mas nós vamos agora para outro aspecto do ensino de Jesus no capítulo 7 de Marcos, uma nova moralidade. Então, a gente vê aqui os fariseus e os mestres da lei perguntando a Jesus, questionando por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos. Então, essa é uma questão muito séria na época de Jesus, porque nesse período que Jesus
aparece ou que seu ministério começa na Galiléia, existia um período de 400 anos do Antigo Testamento até a o primeiro momento em que Jesus se encontra aqui com os discípulos, aqui entre nós. E aí, nesse período, os anciãos e os intérpretes do Antigo Testamento, eles começaram a interpretar a lei e os profetas da forma que eles queriam. E eles foram, com o tempo, dando mais valor à tradição do que à própria Bíblia. E aí, esse é um dos aspectos, a questão da pureza, porque isso era muito sério para os judeus. Quando eles lavavam as mãos, é como aquilo fosse um símbolo, é como se fosse, era um símbolo de santidade, era uma santidade lavar as mãos. Não algo simples como nós fazemos hoje, porque é higiênico, mas como sendo um sinal de santidade visível para que todos vissem. Então, aqui nós temos uma questão séria, porque enquanto eles tinham essa preocupação de lavar as mãos e aquilo como sendo um símbolo de pureza, vocês lembram também da mulher que a gente viu nos capítulos anteriores, do fluxo de sangue? Ela era considerada impura, porque tinha uma doença, um fluxo de sangue. E o sangue também era muito importante para o povo judeu. E aí aqui nós vemos novamente a questão da pureza e impureza. E Jesus olha para ele e diz, olha, como o profeta Isaías diz, Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fosse mandamento de Deus. E naquela época, os fariseus faziam isso. Eles já estavam transformando as leis humanas como se fosse mandamento de Deus. Será se a gente tem feito isso também hoje? Transformando as leis humanas como se fossem mandamentos de Deus? Por exemplo, tinha uma lei no antigo, entre o povo judeu, que chamava Corban. E essa daí era que as pessoas tinham compromisso de cuidar dos seus pais. E aí o que foi que aconteceu? Eles começaram a usar esse recurso que era destinado para seus pais e levarem para o templo. E Jesus fala sobre isso, que eles, que era uma lei que Deus estabeleceu. Como nós temos hoje a LOAS, que estabelece, né, que a família deve cuidar dos seus pais quando estão anciãos, mais velhos e não têm condições de sustentar ou de se manter. Se você não sabia, a LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. Você pode encontrar as leis que favorecem ou que estão direitos que são destinados a pessoas que têm deficiência, idosos e outros direitos. Então é isso. Naquela época também tinha essa lei, mas eles estavam desviando o dinheiro que era para dar aos pais que precisavam e davam ao templo e era aceito pelos anciãos. Então, aqui fica também para você pensar sobre isso. Se nós também, em algum momento, transformamos o mandamento de Deus em mandamentos humanos como se fosse lei de Deus. E continuando, nós vamos finalizando o capítulo 7 com a súplica da mulher. O texto da mulher estrangeira, que era considerada uma mulher gentil, né, porque ela não era não era judia, e esse pessoal, eles não conheciam, eles não tinham o Antigo Testamento. E Jesus começou a se aproximar deles. Jesus começou a se afastar do povo judeu e se aproximar dos gentios,
para pregar a boa nova de salvação. Mas Jesus também foi, de uma certa maneira, obrigado a se aproximar do povo gentios, porque os judeus não receberam. Os judeus não estavam aceitando Jesus. Pelo contrário, eles rejeitaram Jesus. E Jesus foi para uma cidade bem distante de onde ele estava, que era a cidade de Tiro. E lá ele encontra essa mulher. E nós conhecemos muito bem esse diálogo dessa mulher, que também era uma pessoa que, naquele momento com Jesus, quando ela se aproximou de Jesus, Jesus também disse, olha, certa mulher, vamos ler aqui, né, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixe que os filhos como primeiro, não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Então Jesus quis dizer isso, que ele não tinha vindo para ela, mas que ele era sim do povo judeu. Mas aquela mulher com aquela fé e ao mesmo tempo sendo desafiada pela sua filha doente, ela diz assim, Senhor. E aí Jesus fica impressionado, porque pela uma mulher que não era judia, que não pertencia ao povo judeu, ela, nesse momento, mas Senhor, ela faz uma importante confissão de fé, chamando Jesus de Senhor, uma autêntica confissão de fé. E nessa relação da mulher com Jesus, a mulher se sente também uma excluída. Mas Jesus vê tamanha fé naquela mulher e diz a ela, vai, porque a tua fé salvou a tua filha. Por causa dessa resposta que a mulher deu para Jesus, mas Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse, por causa dessa resposta, você volta para casa. Os demônios já saíram da sua filha. Grande é a fé daquela mulher. Quando a mulher volta para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Então, aqui também a gente está vendo uma questão incrível, que Jesus atende a uma menina. Uma menina que ele não conhecia, nem ela conhecia, nem conhecia sua família. E Jesus cura e diante da fé daquela mãe. E para concluir sobre essa questão de Jesus e sua missão, nos capítulos 6 e 7, nós vamos fazer uma pergunta para você. Qual é o testemunho que os discípulos de Jesus deram a outros ao acreditar na sua mensagem? Qual é o testemunho que os discípulos de Jesus deram aos outros ao acreditar na sua mensagem? E qual é o testemunho que nós também estamos dando como discípulos aos outros, às pessoas que estão ao nosso redor, na nossa sociedade, ao acreditarmos nos ensinamentos e na mensagem de Jesus? O que você tem, o que nós temos passado para essas pessoas? E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês e que essa reflexão seja para o nosso fortalecimento espiritual. Estude com a sua família, leia esses textos da Bíblia e você vai encontrar resposta, talvez e questões tão profundas que nós nem citamos aqui. Então, quero convidar você agora para juntos fazermos uma oração.
Senhor, quero te agradecer por cada pessoa da comunidade Ariston. Abençoa cada família, Senhor. Ensina para elas, Senhor, como é maravilhoso conhecer a tua vida, a tua prática e os teus ensinamentos. Para que elas possam cada dia ter essa prática de ler a Bíblia e também não só elas, mas qualquer pessoa que esteja ouvindo esse vídeo, possam aprender como é incrível entender e ouvir ou ler os ensinamentos de Jesus. Em nome de Jesus, amém.